A vida não tá fácil pro lado da oposição. A semana foi bastante conturbada por lá e tem mais coisa vindo por aí, viu? Saiu uma decisão judicial de primeira instância na Justiça do Trabalho de Santa Catarina condenando as lojas Havan e Luciano Hang por constrangerem os funcionários da loja a votarem no então candidato Jair Bolsonaro à presidência. Dessa decisão ainda cabe recurso, tá? Mas já é uma mensagem para os empresários brasileiros sobre a liberdade do voto e pensamento que não deve ser atacada. Esse é o nosso tema do plantão de agora. E quem está aqui para falar um pouquinho sobre isso, esclarecer um pouquinho melhor sobre todo esse processo aí, é o nosso querido Bruno Silvestre. Bruno, essa é uma questão muito importante, né? Porque a gente lembra como foi na eleição passada, a gente via alguns vídeos, né, com os funcionários das lojas acabando servindo ali como palanque também nessa questão das eleições. Conta mais pra gente aí em relação a essa primeira instância, o que cabe recurso ainda, pra gente entender melhor o processo, por favor. Poxa, salve, valeu galera, estamos de volta aqui e hoje vou explicar para vocês com detalhes essa situação, porque é uma situação que ocorreu lá quando a gente teve Bolsonaro contra o Haddad. Ou seja, já é um caso de 8 anos atrás, né? Então a gente tem aí uma questão a ser analisada de acordo com as atitudes praticadas pelo empresário Luciano Heng e que foram entendidas em primeira instância, ou seja, cabe recurso, que essas atitudes elas foram atitudes que coagiram os trabalhadores. E é a partir dessa matéria que a gente vai começar a debater. Eu queria compartilhar com vocês aqui a tela, a matéria que está na Justiça do Trabalho, né, no site do TRT da 12ª Região, que é de Santa Catarina. Estamos na tela aí, Lúcio? Tá na tela, manda ver. Beleza, então olha só. Rede de lojas deve pagar 85 milhões por assediar funcionários a votar em candidato preferido do dono. Empregador chegou a fazer enquete e insinuar demissões se concorrente vencesse disputa presidencial de 2018. Decisão é da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis. Ou seja, matéria da Justiça do Trabalho, e aqui o que eles tratam, né, sobre isso, né? A 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis condenou uma rede de departamentos ao pagamento de 85 milhões em indenização por realizar enquetes políticas com os funcionários durante as eleições presidenciais de 2018 e insinuar possíveis demissões caso eles não apoiassem um candidato específico, no caso Bolsonaro. No entendimento do juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, as ações da empresa, que possui mais de 100 lojas espalhadas pelo país, transgrediram os limites aceitáveis na relação entre empregador e empregado, configurando assédio moral e abuso de poder diretivo no ambiente de trabalho. A ação do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina foi proposta em 2018. Na sentença publicada no dia 24 de janeiro, Castro destacou que, embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental, esta não é absoluta e deve respeitar os direitos dos demais, especialmente em uma relação de subordinação como a existente entre empregador e empregado. Ou seja, a gente aqui tem uma situação de que existe uma relação de emprego, existe uma relação de subordinação e dependência de um empregado que ele não está ali para mais nada além de fazer o seu serviço, para receber o seu salário, para dar o sustento à sua família. Qualquer coisa além disso é você exigir do empregado questões que vão gerar um constrangimento a ele. Ou seja, nessa situação aqui, a gente tem o que a gente chamava lá atrás, né, do voto de cabresto. Ou seja, você tem a determinação de que o dono da fazenda, o dono do empreendimento, determinava em quem os funcionários, né, os empregados, iriam votar. As atitudes foram entendidas aqui, né, pela Justiça do Trabalho de Santa Catarina como coação, como questões ligadas a esse pensamento do voto de cabresto.
E aí a gente tem a seguinte questão: quem está dizendo isso não sou eu, Bruno, não é o canal Meteoro, é a Justiça do Trabalho. Cabe recurso para as Zorz Avan e para o Luciano Heng? Sim, cabe recurso. Inclusive, salvo engano, eles já entraram com um recurso chamado embargo de declaração. Mas aqui a gente tem um ponto muito sério a tratar. E aí eu vou pegar aqui para vocês a outra matéria, né? Que é a matéria do Metrópolis, que trata dessa mesma situação, né? Mas que dá uma abordagem jornalística, né? Heng é condenado a multa de 85 mil por coagir empregados na eleição. Empresário e dono das lojas Avan teria coagido seus funcionários a votarem em Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2018. E aí ele segue, né? Luciano Heng, empresário e dono da rede de lojas Avan, foi condenado a pagar mais de 85 milhões por coagir empregados a votarem em Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018. A ação civil foi movida pelo Ministério Público do Trabalho e está sujeita a recurso. Aqui eu só quero fazer um destaque, que não é uma ação civil, é uma ação na Justiça do Trabalho, ou seja, uma ação trabalhista. Ou seja, é uma ação civil pública, como é o nome da peça, mas na Justiça do Trabalho. Então, a justiça competente nesse caso é a Justiça do Trabalho. E aí, seguindo adiante, né? O empresário é acusado de ter ameaçado despedir funcionários e fechar lojas caso Fernando Haddad do PT, na época candidato à presidência da República, ganhasse a eleição. Os empregados ainda eram obrigados a responder enquetes promovidas pela própria Avan, informando em quem votariam. Ou seja, isso é gerar um constrangimento para o trabalhador, é criar uma situação muito constrangedora e é uma atitude que, pelo menos, já mostra para a sociedade que a Justiça do Trabalho não vai permitir que esse tipo de atitude aconteça. Sabe? Isso é fundamental da gente falar. E aí eu quero passar a bola aqui pro Lúcio para ver se o que você comentaria, né, sobre essa questão, o que você acha, né? Porque depois eu vou passar para falar da sentença especificamente. Perfeito, né, Bruno? Acho que uma coisa que você falou que é muito importante é a relação entre liberdade de expressão e essa questão de abuso, né? Porque os funcionários, eles não estão lá para agradar o chefe em relação à escolha política do chefe, né? Eles estão lá para fazer o serviço deles, para isso que eles são pagos também, não é nenhum favor, eles são pagos para isso. É uma troca, né? Eles entregam o trabalho, o empregador entrega o salário, que é o pagamento pelo serviço prestado. Então, não existe essa questão de liberdade de expressão exatamente porque eles estão em horário de trabalho. Não era aquilo que eles deveriam estar fazendo, não era respondendo enquete em quem vai votar, não é mesmo? Exatamente. E aí agora a gente vai passar, eu quero mostrar para vocês aí a sentença do Tá na processo. tela. Vamos lá. Essa sentença, vocês podem ver aqui que é uma ação civil pública, tem um númerozinho dele aqui, Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, né? E aqui está o nome das partes, né? O Ministério Público do Trabalho, que é quem representa os trabalhadores, né? O Ministério Público do Trabalho, você pode recorrer a ele sempre que você precisar de alguma demanda trabalhista, você pode denunciar de forma anônima ou ainda se identificando, você escolhe, e você tem aqui como réu as Zorz Avan, né? E o Luciano Heng. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro é por que eu estou mostrando essa sentença aqui? Primeiro, para mostrar os detalhes sobre ela, mas o importante é que aqui, ó, foi rejeitada a tramitação em segredo de justiça. Ou seja, as Zorz Avan queriam que isso não fosse público, mas é público, então isso pode ser divulgado, pode ser mostrado sem problema nenhum. Lembrando que eles têm direito de recorrer, mas a questão é, nessa sentença eles foram condenados. Houve perícia, houve análise, e aí eu quero... Olha o absurdo que eles chegam a dizer. Eles dizem que a Justiça do Trabalho não seria competente para analisar o caso, dizendo que seria uma questão eleitoral, quando na verdade a coação ao trabalhador existiu. Ou é isso que está sendo analisado. Então, a competência é da Justiça do Trabalho. E aí eu vou pular um pouquinho aqui alguns detalhes de preliminares, que são questões mais técnicas. E aí eu quero lembrar aqui o seguinte, ó. Primeiro, a primeira condenação é isso aqui, ó. Houve uma ação cautelar, ou seja, houve uma ação anterior a essa ação principal, em que pediu a fixação de astraentes, ou seja, de multa, no importe de 500 mil pela infração.
que é justamente a criar o vídeo, né, e criar esse constrangimento entre os trabalhadores. Então, o Luciano Hang foi condenado por conta dessa postura. Vocês veem que na sentença que diz, olha, o réu Luciano Hang, num dos vídeos à frente dos seus empregados, todos utilizando uma camisa verde, com os dizeres, o Brasil que queremos só depende de nós, promoveu ato dentro de um dos estabelecimentos da Ré Avan, Lojas de Departamentos Limitada, em favor de um dos candidatos ao cargo de presidente da República no pleito que se aproxima. E aí segue falando da conduta dele, ou seja, isso foi colocado. O juiz coloca aqui, inclusive, ó, a democracia pressupõe a liberdade. Toda e qualquer pessoa tem garantida pela Constituição a liberdade de expressão, inclusive de expressar sua preferência político-partidária, bem como aquelas opções para as quais seu pensamento não coincide e considera prejudicial ao país, a sua pessoa ou a condição de empresário, trabalhador, assalariado ou qualquer outra. Tal liberdade existe, repito, ainda que o voto seja secreto no momento em que é realizado na urna. Não se trata, portanto, olha que importante, não se trata, portanto, de reprimir, tolher ou censurar a opinião do réu Luciano Hang e suas manifestações políticas a favor ou contra pessoas, agremiações políticas, convicções filosóficas ou regime de governo. Essa liberdade de agir permanece íntegra, desde que respeitada a legislação pátria, e é nesse ponto que se precisa da análise cuidadosa. E aí o juiz ele faz uma análise toda criteriosa sobre essa situação, ele faz citações, inclusive, de ministros respeitados, né? Ministro Godinho Delgado, ministro Leite de Carvalho, ou seja, vários ministros sobre essa matéria. E aí eu vou pegar aqui a parte principal, que é a parte final aqui, em que houve a configuração, né, da prova pericial, configurar que não houve cumprimento da decisão cautelar, ou seja, o Luciano Hang teria que cumprir determinações que ele não cumpriu, foi feita uma perícia para isso, e aqui é o final. Olha só, aqui o dispositivo, né? Numa sentença é isso que importa, o chamado dispositivo, que é a conclusão. Pelos fundamentos expostos, regentes preliminares, ou seja, aquilo que eu tinha comentado com vocês agora há pouco, e aí condena, né, a pagar, ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão cautelar no valor de R$500 mil para cada estabelecimento do réu na época. Pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$1 milhão, com designação para o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Catarina. Pagamento de indenização por dano moral individual no importe de R$1.000 por empregado com vínculo até o dia 1/10/2018 em favor de cada empregado. Isso aqui é interessante também para comentar, porque aqui cada trabalhador das Lojas Avan vão receber, caso essa sentença se mantenha nas instâncias posteriores, eles vão receber R$1.000 cada empregado por conta dessas situações. Então aqui a gente tem uma série, né, de atitudes, né, e aqui esse pagamento pelo descumprimento de R$500 mil é para cada estabelecimento do réu na época. Ou seja, isso aqui vai ver quantas lojas ele tinha e esse R$500 mil vai ser colocado. Pode ser que em uma segunda instância eles reduzam essa multa, mas a base é essa. Então, o importante, e aqui concluindo a minha fala, né, o importante de falar é que as Lojas Avan foram efetivamente condenados em primeira instância, Luciano Hang foi condenado, e o nosso objetivo agora é fazer com que haja, né, a justiça nesse sentido e que outros empresários também não pratiquem esse tipo de conduta que é reprovável. Perfeito, Bruno, perfeito. Que show, hein? Trouxe toda a informação completa aqui pra gente. Realmente, né, o empresário ele tem a liberdade de ter a opção dele, né? Os funcionários têm a liberdade de ter a opção deles também, mas isso não pode envolver essas questões trabalhistas, né? Bruno, obrigado pela sua participação, viu? Até a próxima. Valeu, até a próxima. Gente, então é isso, a gente vai ficando por aqui nesse plantão e se você quer virar membro, tá aí na tela para você, seja membro, você ajuda o nosso trabalho. Até a próxima, um grande abraço.